Vamos continuar nossa aula de exame neurológico, falando agora sobre o exame da motricidade. Quando falamos em motricidade, nós temos diferentes tipos de motricidade. A motricidade voluntária, que é aquela onde o paciente executa um movimento que ele deseja. A motricidade reflexa, onde eu tenho um estímulo e esse estímulo gera uma resposta reflexa, uma resposta estereotipada, ou seja, para aquele estímulo eu terei sempre a mesma resposta. E a movimentação automática, aquela que nós fazemos sem precisar pensar ou planejar, como movimentos de caminhar, balançar os braços ao caminhar, expressões faciais, são movimentos involuntários ou movimentos automáticos. Involuntários lembra muito as lesões do movimento, os distúrbios do movimento. Então, movimentos automáticos. Então, vamos lá. Como é que funciona o movimento voluntário? Eu quero fazer um movimento, eu tenho que movimentar o músculo, eu tenho que fazer o estímulo chegar até o músculo. Esse estímulo começa lá no córtex, na área motora, no giro pré-central. Então, de lá sai o primeiro neurônio motor ou o neurônio motor superior. Esse neurônio vai trafegar do córtex em direção às regiões mais inferiores, tronco, medula, até chegar no segmento que ele quer inervar. Por exemplo, se eu quero movimentar o membro superior, esse neurônio vai até o segmento cervical. E lá ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio motor ou neurônio motor inferior, que sai da medula e vai até o músculo. Quando o estímulo sai do córtex e chega até o músculo, eu tenho a contração muscular, um movimento voluntário. Então, como é que funciona isso? Nós vimos na aula de sensibilidade que o córtex ele tem uma representação do esquema corporal. A área mais medial representa membros inferiores. A região superolateral vem com tronco, membro superior e face. Então, se eu quero movimentar alguma região, o estímulo vai começar na região correspondente. Então, vamos imaginar que o córtex seja a minha mão. Aqui é a área de membro inferior, tronco, membro superior e face. Se eu quero movimentar, ela vem nessa região. Então, vários estímulos vêm de áreas diferentes e vão se unir. Essa união acontece na região da cápsula interna. A partir daí, essas fibras que saem do córtex, elas vão seguir juntas pela cápsula interna, passam pela cápsula interna, vão descendo pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte. Ao chegar no bulbo, existe uma estrutura anatômica bastante conhecida, que é a decussação das pirâmides. Ali, uma grande parte dessas fibras motoras vai cruzar para o lado oposto. Então, o estímulo que vem do lado esquerdo do cérebro vai movimentar o meu lado direito. Então, cruzou no bulbo e ela vai descer até a medula. Eu vou chamar essa via de via córtico-espinhal, porque ela sai do córtex e vai em direção à medula espinhal. Se eu vou movimentar a face, o estímulo não vai até a medula. O nervo facial sai do tronco, sai da ponte. Então, esse estímulo vai sair do córtex até o núcleo do facial, vai cruzar ali na ponte. Então, eu chamo essas vias, essas fibras, de feixe córtico-nuclear e não córtico-espinhal. Esse é um detalhe, vamos seguir. Então, o estímulo sai lá do córtex, passa pela cápsula interna, cruza na pirâmide bulbar, na decussação das pirâmides, e segue pelo lado contrário da medula. A fibra motora, a via motora, ela trafega pela região lateral da medula. Por isso que eu chamo de feixe córtico-espinhal lateral. Essas fibras que cruzaram. As poucas fibras que não cruzaram, elas continuam pela região da medula, pela região anterior, então o feixe córtico-espinhal anterior, e elas só vão cruzar para o lado oposto no segmento que elas vão inervar. As fibras que cruzaram na pirâmide bulbar, elas estão relacionadas a movimentos mais finos, movimentos mais elaborados de extremidade. Aquelas que não cruzam estão relacionadas a movimentos proximais das raízes e do tronco, movimentos de postura, principalmente. E aí, ao chegar na medula, esse primeiro neurônio motor
ou neurônio motor superior, entra no H medular, faz sinapse com o segundo neurônio motor, que sai pela ponta anterior da medula e vai em direção ao músculo. Então, da ponta anterior da medula até o músculo é o segundo neurônio motor. Todo estímulo motor sai da medula pela ponta anterior. Todo estímulo sensitivo chega à medula pela ponta posterior, pelo corno posterior da medula. Depois, essas duas fibras, essas duas vias, se unem na raiz espinhal e formam o que a gente viu lá na aula de sensibilidade, na raiz espinhal. Esse conjunto do segundo neurônio motor com as fibras musculares que ele inerva, nós chamamos de unidade motora. Algumas doenças acometem a unidade motora, acometem esse segundo neurônio e o músculo. Tá? Doenças da junção neuromuscular, doenças da ponta anterior da medula e assim vai. Então, para que eu tenha contração muscular, o estímulo tem que sair do córtex e chegar até o músculo. Quando eu tenho lesão de qualquer uma desses neurônios, o primeiro ou o segundo, ocorrerá diminuição de força. Mas não dá para eu dizer ainda se essa diminuição de força foi por uma lesão do primeiro neurônio ou do segundo. Eu tenho que ter mais detalhes. Então, a gente vai examinar esse paciente. Como é que eu examino força do paciente? Eu examino força pedindo ao paciente que faça movimentos, inicialmente movimentos voluntários, sem resistência, para ver se ele consegue movimentar os segmentos. Depois, eu coloco uma resistência para avaliar a força muscular. O que é uma resistência? É opor uma resistência ao movimento. Eu peço para ele fazer o movimento e coloco uma resistência no sentido contrário. Faço isso em todos os grupos musculares. Não posso esquecer também de fazer a avaliação da apreensão palmar. Pedir o paciente para apertar 2 dedos. Tá? Ele vai apertar e nós vamos comparar essa força de um lado com o outro. Detalhe importante, sempre que eu faço exame do paciente, exame neurológico como um todo, tudo que for simétrico, eu tenho que comparar um lado com o outro. Então eu testo visão de um lado com visão do outro, reflexo pupilar de um lado, reflexo pupilar do outro, sensibilidade de um lado e do outro, sempre comparando. A comparação vai me dar muita informação. Então eu testei força nesse paciente. Para avaliar a força, nós usamos uma escala padronizada de força, que vai de 0 a 5 graus. Da seguinte forma, eu dou o comando ao paciente para que ele realize uma tarefa, por exemplo, erguer o braço. Se eu não observo nenhuma contração, nenhum esboço de contração, a força é grau 0. Se existe um esboço de contração, mas não há movimento naquela região, ele tem contração mínima, mas não tem movimento, não é capaz de produzir movimento, a força é grau 1. Se ele faz o movimento, mas não consegue vencer a gravidade, a força é grau 2. Se ele vence a gravidade, mas eu coloco uma pequena resistência e ele não consegue vencer, eu chamo de força grau 3. Vence a gravidade, mas não vence uma resistência. Se ele consegue vencer uma pequena resistência, é força grau 4, e a força normal é a grau 5. Isso padroniza a nossa avaliação. É muito mais difícil diferenciar grau 4 da grau 5. O que é uma pequena resistência e força normal? Para isso existem manobras chamadas manobras deficitárias que nós utilizamos para sensibilizar essa avaliação. Manobra dos braços estendidos, manobra de Mingazini para membros inferiores, manobra de Barré. São manobras que vão me ajudar a identificar pequenos déficits de força. Então, avaliei força do nosso paciente. Uma outra etapa da motricidade a ser avaliada é a coordenação motora. Quem é responsável pela coordenação é o nosso cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que fica na região posterior do tronco encefálico, posterior ao tronco encefálico, e ele tem a função de ajudar na coordenação motora. Como é que ele faz isso? Quando eu tenho a ideia do movimento, essa ideia vai para o cerebelo e eu começo a executar o movimento, como nós vimos na motricidade voluntária. E o cerebelo recebe a informação dos músculos também. E aí vai fazer uma comparação do movimento idealizado com o movimento realizado. E se necessitarmos de algum ajuste, ele devolve ao córtex
a informação com a correção. Então, o córtex vai corrigir a execução do movimento de acordo com a informação que vem do cerebelo. O cerebelo recebe a informação do córtex e do músculo, mas manda a informação para o córtex, para que o córtex faça a correção do movimento. Para eu examinar essa função, eu vou pedir ao paciente que realize alguns testes. Teste simples, manobra dedo-nariz. O paciente coloca a ponta do dedo na ponta do nariz, de forma repetida. Primeiro com o olho aberto, depois com o olho fechado. E eu vou ver se ele consegue fazer. Lembrando que tudo tem que ser comparado. Faço de um lado, faço do outro. Sempre comparar. Essa é a prova dedo-nariz. Uma outra prova é a prova calcanhar-joelho, onde o paciente tem que tocar com o calcanhar no joelho contralateral, fazendo esse movimento várias vezes. Um outro teste é a diadococinesia, que é a realização de movimentos alternados e rápidos. Bater com a palma da mão e com o dorso da mão na coxa, de forma alternada e rápida. Então são formas de eu avaliar a coordenação do paciente. Se ele tem lesão cerebelar, ele vai apresentar dismetria, que é a incapacidade de acertar o alvo. Ele tem uma dismetria, ele erra o alvo nas provas de dedo do nariz, calcanhar-joelho, por exemplo. Ele vai apresentar ou pode apresentar disdiadococinesia, que é a incapacidade de realizar movimentos alternados e rápidos. A fala do paciente fica alterada. Ele tem uma disartria, uma fala arrastada, uma fala escandida, típica da lesão cerebelar. E tem uma ataxia de marcha. Na hora de andar, ele tem um alargamento da base e uma dificuldade de coordenar a marcha. Lembrando que as lesões cerebelares não alteram o equilíbrio. Ele participa, ajuda no equilíbrio, mas a lesão cerebelar não altera a prova de Romberg, por exemplo, que é uma prova para o equilíbrio. Então essa ideia de que cerebelo é equilíbrio é equivocada. Cerebelo é coordenação motora. É apenas uma pequena área, que é o lobo flóculo nodular do cerebelo, tem participação no equilíbrio, mas não é capaz de provocar alterações nas provas de equilíbrio. Então, cerebelo é coordenação motora. E aí você segue nossa avaliação. Então, saindo dessa movimentação voluntária e coordenação, vamos avaliar agora o tônus muscular do paciente. O que é tônus muscular? Tônus é o grau mínimo de contração que o músculo tem em repouso. Todo músculo, todo segmento muscular, mesmo quando estamos parados, ele tem um grau mínimo de contração. Isso acontece porque nós temos receptores dentro do fuso muscular que vão caminhando, tá, até a medula, fazem sinapse com o segundo neurônio motor e voltam o estímulo para o músculo para manter um grau mínimo de contração. Quando isso acontece, nós temos um tônus. Como é que funciona isso? Como é que eu avalio o tônus do paciente? Através de movimentos passivos. Eu movimento aquele segmento e observo se existe ou não resistência ao movimento ou se está flácido demais, tem um tônus muito diminuído. Como acontecem essas alterações do tônus? A via córtico-espinhal lateral, que a gente vai chamar de via piramidal, ela tem a função de modular esse tônus. Ela evita que o tônus aumente muito, para que a gente não ande na rua completamente espástico. Então, uma forma de controlar o tônus, quem exerce é a via córtico-espinhal, né, a via piramidal. Tanto é que em lesões da via piramidal, nós teremos uma alteração do tônus, uma hipertonia espástica, que prevalece em musculatura flexora do membro superior e extensora do membro inferior. Então, os pacientes com lesão piramidal, eles têm um padrão, uma atitude de Wernicke-Menn, flexão de membro superior e extensão do membro inferior. Uma outra forma de controle do tônus está ligada à fisiologia dos núcleos da base. No nosso canal do Telegram tem uma explicação mais detalhada de como funcionam essas vias motoras e esse controle do movimento dos núcleos da base. Então, os núcleos da base vão controlar a liberação ou não dos músculos para execução dos movimentos. Existe um equilíbrio, uma via que facilita o movimento, uma via que dificulta o movimento, e as duas em equilíbrio fazem com que o nosso movimento seja harmonioso.
Então, quando eu tenho alterações que diminuem o movimento, como no caso do parkinsonismo, há uma rigidez muscular, uma resistência ao movimento, durante todo o movimento. Nós chamamos de hipertonia plástica. Quando nós temos lesão nas vias que dificultam o movimento, há uma exacerbação desse movimento. As coreias, os tiques, o balismo, movimentos involuntários por lesão nos núcleos da base. Então são sistemas de controle do músculo. O tônus pode aumentar na lesão piramidal e na síndrome parkinsoniana. E vai diminuir nas lesões que interferem na redução do movimento, lesão no núcleo da base, coreias, por exemplo, e nas lesões periféricas. Se eu tenho uma lesão periférica, ou no neurônio sensitivo, que inicia o estímulo do tônus, ou no segundo neurônio motor, que vai até o músculo, se eles estão lesados, eu tenho redução do tônus, tenho hipotonia. O outro movimento que a gente vai examinar é o movimento reflexo. O que é o movimento reflexo? Você faz um estímulo e espera encontrar aquela resposta padronizada. Nós temos reflexos tendinosos, reflexos profundos, são testados com um martelo de percussão, e reflexos superficiais, onde eu faço o estímulo na pele do nosso paciente. Para cada reflexo, eu tenho um segmento medular correspondente, onde há integração desse reflexo. Então, no membro superior, reflexo bicipital, C5, por exemplo. Reflexo estilo radial, segmento C6. Reflexo tricipital, segmento é C7. Então, para cada raiz dessa, eu tenho um reflexo correspondente. Eu estou testando aquele segmento. Então, eu faço a percussão com o martelo e observo a resposta, de um lado e do outro. Membro inferior, patelar L4 e aquileu S1. E vamos fazendo o teste nesses reflexos com o paciente. Da mesma forma que a via piramidal, ela modulava o tônus para evitar que ele aumentasse, ela modula o reflexo profundo. Assim, lesões da via piramidal vão impedir essa modulação. Com isso, o reflexo profundo fica exacerbado. A hiperreflexia faz parte da lesão piramidal. Então, nós vimos no início, a lesão do primeiro neurônio motor causa diminuição de força. Também vai causar hipertonia espástica e agora a gente já sabe que causa também hiperreflexia profunda. Então, são indícios de lesão na via piramidal. Por outro lado, lesões periféricas do segundo neurônio motor vão diminuir esse reflexo. Então, a lesão periférica, a lesão do segundo neurônio motor, tem diminuição de força, mas com hipotonia e hiporreflexia profunda. Com relação a reflexos superficiais, aqueles que eu faço o estímulo na pele e observo a resposta do meu paciente, de contração muscular. Exemplo, reflexo cutâneo abdominal. Você estimula a pele na região do abdômen e tem uma contração da musculatura. Algumas pessoas são até mais sensíveis, se encosta, ela já contrai o abdômen. Então eu faço um estímulo tátil, não é um estímulo doloroso, em regiões do abdômen, sempre em direção à cicatriz umbilical, da região lateral em direção à cicatriz umbilical, tá? Um estímulo superior, próximo ao rebote costal, um estímulo médio vindo do flanco e um vindo da fossa ilíaca em direção à cicatriz umbilical. Estou testando aí 3 níveis. O outro reflexo superficial é o cutâneo plantar. Nós estimulamos a planta do pé e há uma resposta em flexão dos dedos. Essa é a resposta cutâneo plantar. Fiz com a mão, mas é a semelhança do pé, né? Imitando o pé. Então a resposta de flexão dos dedos é o reflexo cutâneo plantar. Bom, nesses casos de reflexo superficial, a via piramidal ela tem uma ação facilitadora. Ela ajuda o reflexo a acontecer. Então, se eu tenho uma lesão na via piramidal, esses reflexos superficiais eles vão diminuir ou abolir. Lesão na via piramidal diminui o reflexo superficial. Pode até acontecer uma resposta inversa, que é clássica, no membro inferior. Quando eu faço a estimulação plantar, ocorre, ao invés da flexão, a extensão do hálux, que é o chamado sinal de Babinski, que é típico da lesão piramidal.
Então a lesão piramidal diminui força, aumenta o tônus, aumenta o reflexo profundo e diminui o reflexo superficial. Agora, se eu tenho uma lesão periférica, o reflexo superficial também diminui. Se eu tenho lesão do segundo neurônio motor, que está indo para o músculo, esse reflexo vai diminuir, porque o músculo não vai ter como responder. Então, nas lesões de segundo neurônio motor, eu tenho diminuição de força, diminuição do tônus, diminuição dos reflexos profundos e diminuição dos reflexos superficiais. Além disso, na lesão do segundo neurônio, nós encontramos um movimento involuntário bem característico, que é a miofasciculação. São pequenos abalos musculares, miofasciculação, que é importante a gente pesquisar quando se suspeita de uma doença do neurônio motor, por exemplo. Então, examinamos força, coordenação, tônus, reflexo. A última etapa é a avaliação dos movimentos automáticos. Como são movimentos automáticos, eu não tenho que dar comando ao paciente, senão passa a ser voluntário. Eu vou observar os movimentos automáticos do paciente. A marcha, a expressão facial, a mímica, a gesticulação desse paciente. Lembrando que em algumas doenças nós vamos ter redução dos movimentos automáticos. Por exemplo, no parkinsonismo, redução da mímica facial, redução do balançar dos braços quando anda, marcha em pequenos passos. Então, uma redução dos movimentos automáticos. E, em outros casos, nós temos exacerbação de movimentos, surgindo, então, os movimentos involuntários. No Parkinson, nós temos o tremor parkinsoniano, é um movimento involuntário. Nós temos o tremor essencial, outras causas de tremor, o tremor cerebelar, que aparece durante o movimento, tremor parkinsoniano em repouso, tremor postural quando se mantém uma postura, e o tremor cerebelar, que é um tremor de ação. Durante o movimento, quando eu preciso do cerebelo, ele não funciona, ele vai apresentar um tremor nesse paciente. Então, tremores são movimentos involuntários. As miofasciculações da lesão do segundo neurônio motor são movimentos involuntários. As mioclonias, que são contrações breves, tá? Muito comum a mioclonia fisiológica do sono, quando você está quase dormindo ou quase acordando e parece que vai cair, dá aquela contração muscular súbita e rápida, é uma mioclonia. O soluço é uma mioclonia diafragmática, então são exemplos. Mas existem condições patológicas que têm mioclonia, como epilepsias mioclônicas. Então temos que observar isso nos nossos pacientes. As distonias são outros movimentos involuntários onde eu tenho contração sustentada, geralmente levando uma postura anormal, uma postura de torção. São contrações dolorosas. Geralmente o tratamento é feito com toxina botulínica, bloqueando o músculo que está contraindo. Também temos os tiques. Os tiques são movimentos involuntários que quebram uma sequência motora natural e que não tem nenhum propósito. Então o paciente está conversando e tem um tique de piscar ou um tique de movimentar o pescoço, coisas desse tipo. Tá? E uma das causas de tiques é a síndrome de Tourette, que tem uma série de critérios de combinações de tiques vocais e motores, que é uma aula à parte, mas são movimentos que quebram uma sequência. Tá? Outro movimento involuntário é a coreia. O termo coreia significa dança. São movimentos completamente irregulares, sem um padrão definido e mais de extremidades, e que estão ligados também à lesão dos núcleos da base, principalmente do caudado. E aí você tem a liberação do movimento e o paciente passa a apresentar movimentos involuntários de careteamento, de movimento de extremidades nas mãos, nos pés. São movimentos tipo coreia. Pode acontecer na coreia de Huntington, pode acontecer na coreia de Sydenham, que é a complicação da febre reumática, pode acontecer por medicações e outras doenças que cursam com coreia. Então é importante ter esse movimento na cabeça. Um outro movimento involuntário é o balismo ou hemibalismo. Quando você tem lesão do núcleo subtalâmico, é um movimento extremamente amplo, mas proximal. Ele começa na raiz do membro. É um movimento mais violento, o paciente não controla, ele joga o segmento, ele faz esses movimentos mais acentuados. Tá?
E para finalizar, um outro movimento involuntário que é muito comum e o pessoal fica muito assustado às vezes, que são as mioquimias. Mioquimia é a contração de pequenas fibras, ou no canto do olho ou no canto da boca, estão muito relacionadas à ansiedade. Então, períodos de prova, períodos de mais estresse, você tem aquela sensação de que o olho está repuxando, ou o canto da boca está repuxando. Isso é uma mioquimia, nada demais, vai passar e são movimentos involuntários. Então, na avaliação da motricidade, nós temos que encontrar as síndromes. Síndrome piramidal, síndrome de segundo neurônio, síndrome cerebelar, síndrome parkinsoniana, se tem ou não uma distonia, se tem ou não um movimento involuntário, através do exame da motricidade do nosso paciente. Tá certo? Próxima aula vai ser a aula de exame dos nervos cranianos. Fique ligado, se liga no canal, se inscreve e olhe também o nosso canal no Telegram, Antônio Catarino Neurologia. Eu vou tentar botar o link para vocês. Tá bom? Um abraço!